Eu sempre fui apaixonado por histórias. Histórias que conectam, que movem. Sabe por quê? Sobretudo porque elas unem pessoas. Elas dizem sobre comportamentos, sobre sentidos e sentimentos. E olha, a gente sente muito no dia a dia. Cá entre nós, há 2 anos de pandemia e toda essa bagunça global faz às vezes a gente parar e ficar pensando que loucura, quem escreveu esse roteiro? Mas sabe o que é o mais incrível? É que nós estamos inseridos em todo esse contexto. Olha, eu sou apaixonado por pessoas, mas o que eu amo mesmo é viver. E quando decidi atravessar as margens do Rio Rubicão e começar um novo podcast, aliás, o nosso podcast, foi para compartilhar histórias, conectar pessoas. Esse é o objetivo. E ter a coragem de estar aqui hoje para poder contar uma história incrível de superação, de motivação, que une as pessoas e que, sobretudo, é um dos temas que geralmente faz muito parte do meu cotidiano. Para o nosso primeiro episódio, eu vou entrevistar no Subversão Heberton Richard. Não tem nada a ver de versão brasileira Herbert Richard. Aliás, cá entre nós, essa história de versão brasileira Herbert Richard está errado. Agora é cada um contando a sua versão, a sua participação dos acontecimentos, dos fatos. E o nosso entrevistado de hoje sou eu mesmo. Estou aqui. Sabe por quê? Porque com 26 anos eu enfrentei um linfoma. E não foi fácil. E enfrentei o transplante de medula. Também não foi fácil. Mas passaram-se 5 anos da pega da medula. E eu estou muito feliz por estar com saúde, por estar vivo e ter construído a minha unidade familiar. Nesses 5 anos eu casei, tenho 2 pugs, a Pandora e a Kiara, tenho amigos incríveis que fiz numa jornada e, considerando que o câncer é um problema que aflige mais de 500 mil brasileiros todos os anos, chega a quase 600 mil diagnosticados com a doença e mais de 200 mil perdem a vida, eu ainda assim recebo muita pergunta sobre como é enfrentar e como é vencer o câncer. Algumas pessoas perdem a esperança, outros não encontram forças. Mas sabe o que é mais impressionante? A gente sempre precisa estar aberto às mudanças, aberto a poder receber dos outros o carinho, o amor, o afeto. Eu sempre me considerei um sujeito independente, um sujeito forte, um sujeito que tinha o controle das situações e que procurava ter garantia. Foi um grande erro da minha vida.
Porque a vida ela não é linear, sob nenhum aspecto. Mas o que mais foi desafiador para mim foi que eu nasci numa família humilde, onde aprendi a ver, sabe, quando ia chover, a minha mãe falava assim, se os gados estão juntos na zona rural, é porque vai chover. Até hoje, quando saio andar de bicicleta, eu trago esses ensinamentos para poder compartilhar. Eu lembro, na casa da minha avó, que havia um poço no meio do terreno. Sabesp, essa coisa de tratamento de esgotos, é tudo moderno, as coisas não foram sempre assim, sabe? E muito menos no interior. No interior, o ritmo para a gente poder ter desenvolvimento é uma outra velocidade. E a família da minha mãe é uma família de zona rural, que veio de Joanópolis para Bragança, ao sítio onde eles tinham, virou represa do Cantareira, e todos muito humildes. Então, esse ensinamento deles da vida, daquilo que se a gente palavra câncer sequer se falam, porque é uma palavra que dói, uma palavra que machuca, quiçá nem sabemos direito sobre qual foi o motivo do óbito do meu avô. Porque o Sistema Único de Saúde ele é incrível. Vide o que tem acontecido com a pandemia. Nós estamos sendo imunizados por profissionais da linha de frente que são verdadeiros heróis e heroínas. Sabe por quê? Porque eles dão uma dose de esperança para a gente. Eu, quando estava doente, algumas vezes eu pensava o seguinte, como eu gostaria de estar no trânsito, aquele trânsito, sabe, das 5 da tarde em São Paulo, que o carro não vai para lugar nenhum, ao invés de estar num quarto de hospital. Nesse momento, muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar, no meu lugar, do que estar numa fila aguardando para ver se tem transplante, uma medula compatível ou não, se vai pegar a medula ou não. Geralmente pega. E é em momentos como esses que a gente aprende a ressignificar a vida. Eu decidi contar minha história porque há mais ou menos 6, 7 anos atrás eu gravei um vídeo que está no YouTube, que foi a Cubo Filmes, o Becker, o grande Becker que havia feito, porque eu tinha o objetivo de dar uma colaboração. Eu sempre achei que eu tinha todas as respostas para as perguntas. Então eu queria dar uma colaboração de como que era enfrentar a doença e poder ter um horizonte. Naquele momento eu não sabia que existiu hoje. Não passava na minha cabeça que existia esse momento agora, de eu estar contando minha história, de eu estar compartilhando o meu sentimento, porque eu tinha muitos PET scans pela frente. E nessa jornada de você ficar numa máquina, isolado, fechado, toma o remédio, tem que aguentar 1 hora, é uma penúria, é uma coisa que para mim sempre eu levei com bom humor, mas sempre é muito difícil, porque é um balanço que você não sabe o que pode vir dentro do seu corpo ou não. E eu acho que todo mundo que está em volta, gente, família, companhia limitada, também sofre um pouco, sofre em todos os momentos, do diagnóstico, o tratamento e o pós. E eu acho que esse foi um momento que eu nunca imaginei que seria tão importante quanto compartilhar como que eu quero fazer hoje com esse podcast, com essa história e com tantos convidados incríveis que a gente vai receber aqui. Porque existe o amanhã. Eu vou contar um segredo. Eu, recentemente, depois do transplante, eu tive um momento que eu engordei porque eu queria comer pra caramba mesmo, sabe? Aliás, comida nunca foi uma coisa que foi mal. Eu acho que comida, ela é divina. Só que também a gente não precisa querer virar santo e comer tudo quanto é coisa de bolo, doce. Eu, particularmente, o meu problema é chocolate. É chocolate. E todo tipo de chocolate. Não tem essa história, não. O pão é bom. Não sei se pode falar marca ou não, Becker, mas o pão é bom. Não é o mesmo gosto quando a gente tem infância. Quando a gente é criança, o chocolate tem um outro gosto. Até se cair no chão, você pega e tem um gosto. Depois você vai ficando mais velho, você vai ficando um pouco mais seletivo. Daí eu aprendi uma outra técnica, Becker. Sabe qual que foi agora?
comprar o chocolate mais caro, porque daí você fica com dó na hora de comer, porque daí você fala, porra, eu vou gastar R$ 30 com essa mordida aqui, daí você acaba... Porque a única coisa que sobra aqui no Brasil é o preço, o salário não sobe companhia, dessas coisas não sobe, tirando a gasolina. Mas, deixando essa parte, eu comi. Teve uma fase que eu queria aproveitar. Eu sempre gostei muito de restaurante, companhia limitada, porque a gente tem sede, e sede de vida. Eu acho que é algo que com 25, 26 anos de idade a gente não tem noção. O câncer sempre foi atrelado a uma doença para mais velho, para antigo. Então, quando você é mais jovem, você fala assim, não, eu estou enfrentando a doença. Porra, meu. Porra. Você fica, a primeira coisa que você fica é puto da vida. Você vai falar assim, meu, se liga. Tomei um 7-1 em casa. Até você passar aqueles 5 estágios da Elizabeth Kübler-Ross, por incrível que pareça, aquele livro daquela mulher tem algum sentido? Primeiro, a negação. Não estou doente porra nenhuma, o exame está errado, vou repetir o exame. Daí depois você tem a negação, raiva, barganha, depressão e por fim vem a aceitação. E eu passei por todos. A negação, a barganha, vou negociar com Deus, vou negociar, olha, depois se eu ficar sem comer chocolate, se eu estiver curado, vou ficar sem comer chocolate. Depois uma tristeza, uma raiva tremenda. Na época eu ficava muito puto, porque eu lembrava de uma pessoa ou outra que eu cruzava no meu caminho, pessoas ruins, porque nem sempre pessoas boas cruzam o seu caminho. Nem sempre. Mas elas também têm um propósito. E tá aí algo que eu encontrei num livro que eu li recentemente, sobre a questão de... Era uma autobiografia do Joe Biden, atual presidente americano, qual eu sempre fui muito fanático pela política, sempre gostei muito de política, sempre li muito política, e com relação à política americana, eu faço aqui um desabafo, que quando eu falava que existiam 3 mulheres muito importantes na minha vida. Foi no ano de 2016 que eu fiz o transplante. Então tinha a Hillary Clinton disputando a eleição americana. Que eu acho, tirando a Natália, Pandora e a Chiara... Pandora e a Chiara são meus cachorros. E eu acho a Hillary uma das mulheres mais inteligentes do mundo. E ela... Eu li uma vez que dizia assim, ela estava com o coração machucado, tinha sido traída pelo Bill, e perguntaram para ela o que ela ia fazer. E ela falou assim, abandonar nunca, continuação. Todas as manhãs, no quarto do transplante, eu escutava o jingle da campanha dela. E porque era uma música que falava sobre o som de luta. E era justamente isso, era o meu som de luta, era a minha música de luta. Que eu queria, naquele instante, unir forças para poder pensar, para poder respirar. Então, eu falo do cachorro, porque o cachorro ele teve momentos muito importantes no meu tratamento. Momento, por exemplo, que minha imunidade caía, e o cachorro sabia. A Babi sabia. A Babi, ela tinha a sensibilidade, quando fazia quimioterapia e desabava, ela automaticamente não chegava perto de mim. Podia chamar a moça do laboratório, fazer exame de sangue, podia fazer o que for, mas ela não estava. Que eu estava lá com menos de 100 leucócitos. Porque um dos tratamentos que você tem na parte oncológica é quando você tem uma neutropenia. Meu câncer foi um linfoma de grandes células B rico em T, então era no sistema de defesa do organismo, e nesse sistema de defesa do organismo, nas células brancas, em alguns momentos você havia uma queda ocasionada pela quimioterapia do sistema imunológico de defesa, então você fica muito vulnerável. E então, no momento que você não pode ir em lugar de grande circulação, tudo que a gente vive hoje de pandemia, usar máscara, álcool em gel, escovar o dente, que sempre foi, no caso do paciente oncológico, a higiene bucal é imprescindível.
Tudo isso eu enfrentei naquele momento. Então, hoje, quando a gente vê a pandemia, parece que é diferente. O mundo está doente. O mundo está doente. Mas o doente não é exclusivamente com relação à pandemia e companhia limitada. Ficou-se durante esse período muitas pessoas que não fizeram diagnóstico da doença. Talvez sejam por esses que eu tenha criado coragem de contar um pouco mais sobre a minha história e voltar a me comunicar. Porque o que mais me aflige um pouco, me deixa sentido, é saber, às vezes até eu dou uma vacilada, não vou procurar um médico ou outro de uma coisa, mas a importância da gente poder cuidar da saúde e saber o quão vulnerável, o quão frágil ela é. A gente sempre procura deixar para amanhã, para o depois, mas cá entre nós, o que existe senão o hoje e o agora? Sabe aquele programa que tinha no SBT Aqui Agora? Não está escorrendo sangue aí do seu monitor, muito menos do seu podcast, mas o que eu quero esbanjar e que eu quero multiplicar, eu acho que esse é o objetivo, é a esperança. É a gente poder falar um pouco sobre como superar. E o que eu te falo é o seguinte, de uma família humilde, a qual que eu comentei há pouco, que eu vi, que não falava a palavra câncer, não falava a palavra de jeito nenhum, a enfrentar a doença, a gente conseguir doação de sangue de muitas pessoas incríveis, e pós o transplante, poder retomar minha vida. A vida é igual, meu cara, é igualzinho você andar de bicicleta. Você tomou um tombo daquele negócio, você nunca mais vai descer o morro na mesma vibe, nunca mais vai descer. Você falar que você vai descer, você é mentiroso. Você vai ter um pouco mais de prudência. E o José Saramago, eu sou apaixonado por ele. O livro que eu li e que eu gostaria de fazer uma recomendação, que foi para mim incrível durante meu tratamento, foi A Caverna, do José Saramago. É uma história incrível de zona rural, que tem uma fábrica e a partir disso um desfecho de um pouco de romance, tem um cachorro. E o que Saramago fala em um dos seus outros livros, lá pelas tantas, depois eu li Intermitências pela Morte. Eu devo confessar que eu usei uma droga chamada R-Shop, na primeira linha de química que eu fiz, que é a mesma droga que a Dilma Rousseff usou, e eu morria de medo de ficar com a cabeça igual a da Dilma. Então eu li um livro por dia, porque eu falava, puta madre, se eu ficar com a cabeça igual a dela, não desmerecendo-a de jeito nenhum, mas eu tinha medo de confundir a história. E aí, sabe, começar a contar a história do Franco, falar, tô vendo aqui, ao invés de falar que tô vendo o Becker, tô vendo um cachorro na minha frente, não seria uma coisa muito saudável. Para mim, não seria saudável para mim. E política à parte, e cá entre nós, o que política é algo essencial para o nosso dia a dia, porque apenas ele, e com uma proteção social e uma política mais presente na vida das pessoas, criando oportunidade para quem precisa, que talvez a gente consiga ser um país minimamente decente, considerando que a gente tem terra para produzir, tem um clima excelente, tem um tempo favorável, tem gente para poder capacitar, que é a mão de obra, e tem tecnologia se a gente poder investir e priorizar corretamente. Então, falar do Brasil é como se a gente falasse que tem tudo para dar certo, mas antes de dar certo, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, que está aí em outubro desse ano, vamos ter que novamente escolher os nossos representantes, que é um momento único. E como a gente escolhe a vida inteira, a gente escolhe o médico que cuida da gente, a gente escolhe a pessoa com quem a gente vai casar, a gente escolhe absolutamente tudo. Eu tenho hoje 33 anos de idade, vou fazer 34 hoje, dia 10 de março. E resolvi fazer essa cruzada desse podcast para poder tratar um pouco do tema de saúde, poder compartilhar um pouco histórias de diferentes perspectivas, fazer sim apelos para que as pessoas se cuidem, trazer mensagem de esperança, porque eu acho que essa é uma colaboração
que vai fazer diferença na vida. Se uma pessoa que estiver assistindo, estiver ouvindo, for doar sangue, se uma pessoa for doar medula óssea, fazer o teste para doar medula, não que necessariamente vai, já valeu o esforço de todas as horas, Becker, que a gente está aqui. Já valeu, sabe, Nath, todo o esforço de tudo que a gente produziu e veio até aqui. Porque eu tive do outro lado e sei da importância que é de estar desse outro lado. Então, esse é o apelo, esse é o objetivo do Subversão. Eu, aos 26 anos, diagnosticado com linfoma, fiz linha de quimioterapia R-CHOP, R-ICE, R-DAP, fiz o Mesla, o Binho, não sei qual que foi, por transplante, não lembro. E fiz o transplante de medula óssea autólogo, aquele que, parecido que o Giannichini fez, porque a quimio ela mata todo tipo de câncer, mas antes ela mata a pessoa. E é tóxico, a dosagem entre o remédio e não é justamente, entre o remédio e o veneno é a dosagem. E por isso que eu quero contar essa história. Por isso que eu preciso contar essa história. Porque eu estou virando um capítulo da minha vida e eu acho que muitas pessoas estão virando, também precisam virar, outras histórias virão. E eu não fui afligido por um momento da doença quando eu imaginava que eu tinha tudo sob controle, que eu tinha tudo com garantia. E não foi assim. Todo dia foi um motivo de renovar a esperança. Todo dia foi um motivo de renovar a força. Todo dia foi um dia de poder ter um pouco mais de gana, eu acho, sabe? De gana para poder compartilhar, para poder viver, para poder respirar, para poder continuar. Porque o que é? Hoje é muito fácil a gente ter um problema e resolver abandonar. Porque problema, gente, tem toda hora. Você não entre no Instagram. O Instagram só tem gente feliz. Tem ninguém passando necessidade. Agora só com essa guerra da Rússia e da Ucrânia é que tem uma coisa ou outra de notícia. No meu feed aparece notícia, mas no geral são pessoas com corpo chapado, comendo salada e feliz. Sabe? Porra, eu não vi ninguém triste, não vi ninguém... É impressionante aquilo lá. Você entra não vai. Então, no Instagram, se você estiver muito triste, você não entra. Eu hoje estava ouvindo uma música do Vinícius de Moraes, que ele falava assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. E eu acho que esse é o grande lance. A gente saber colocar um ponto para a tristeza. Ela às vezes não pode dominar. E a frase do Saramago diz o seguinte: nem a juventude sabe tudo que pode, nem a velhice pode tudo que sabe. É muito doido isso. Eu com 34 anos de idade agora, tem aquela música da Sandy que fala que já sou jovem para ser velho e velho para ser jovem. Cá entre nós, a Sandy, o último golpe dela que eu caí foi a Natália que me colocou 2, que foi aquela porra daquela turnê que inventaram. Aliás, eu sobrevivi a um linfoma para poder ir no show de Sandy Júnior. Eu só não vou falar os 3 públicos que tinham lá, porque senão eu apanho, porque eu não sei para quem que atinge esses podcasts. Pode ser que só minha mãe esteja ouvindo, pode ser que mais pessoas estejam ouvindo, e aí, eventualmente, mas o amanhã, para ele poder existir, vai depender muito do hoje, de agora, e a Nath me fez ir para Porto Alegre, no show da Sandy Júnior, e onde eu sabia 2, 3 músicas. A música Maria Chiquinha, que eu sabia cantar, não cantou. O que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha. A música Vamos Pular, tocou, que foi o final, que foi uma coisa horrorosa. Eu estava na época com mais de 100 quilos, pulava, quase quebrei a arquibancada. Eu não coloquei aquela faixinha, não, Sandy Júnior e Companhia Limitada. Mas até para a gente poder passar vergonha, a gente precisa ter saúde. A gente precisa cuidar de saúde. Não tem outro jeito. E o objetivo desse podcast é a gente trazer um pouco dessa história. Aos 33 anos, 5 anos pós-transplante, eu tive uns momentos mais incríveis, que foi
eu sou católico, acredito em todas as religiões, acho que todas elas têm espaço. E quando eu tive doente, eu tive desde a Silvana, que colocava uma água para benzer em frente ao rádio, para eu tomar todo dia. Tinha a dose das 3 da tarde. E como tinha a Jana, que me levava uma água fluida no hospital para poder tomar, como eu acredito em Deus, acredito no amor, acredito nas pessoas, sou católico, e eu quis fazer uma jornada. Eu quis sair de Atibaia e ir até Aparecida, no Caminho da Graça. E reunimos vários colegas incríveis que fizeram essa jornada conosco. Começou com eu e a Nath. A Nath começou pedalando, me puxou. Pós o transplante, 1 ano depois, eu casei. No dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. Foi um dia lindo e foi muito especial, porque eu tinha muita sede de retomar a minha vida e de poder recomeçar. E você recomeça em tudo, sabe? Existe muito tabu sobre a doença. Então, hoje em dia, a coisa mais comum é responder: e aí, Herbert, você tá bem? Eu falo: tô bem. Mas você tá bem mesmo? Tô bem. Você perdeu peso? Eu tô pedalando. Mas você tá bem mesmo? Sim, eu tô bem. E aquele problema? Aquele problema tá ok. Mas, porra, gente, tá tudo bem. O que mudou foi que eu aprendi muitas coisas. O que mudou foi que eu consegui hoje ter um pouco mais de foco. Saber o que vale, o que não vale a pena. E para mim hoje vale a pena compartilhar essa história, porque quando eu saí de Atibaia, pedalando até Aparecida, no meio do caminho, tem lá no Tremembé, né, tem um calipeiro. Tem um calipeiro. É 1,5 km de subida, mas é uma subida. Uma subida. Misericórdia. E naquela subida, você não tem como você fazer se você não acreditar muito. Se você não tiver um foco muito grande. E ali eu conversei com Deus. Eu fui conversando com Nossa Senhora. Eu queria saber o que eu ia fazer da minha vida. Sempre me considerei um comunicador relativamente bom. Então eu resolvi contar essa história. Essa história toda meio emaranhada é porque a vida é assim. Ela às vezes é um pouco confusa, mas as coisas se tornam claras. Eu resolvi tentar somar força. Somar e fazer essa voz chegar um pouco mais longe. E nessa temporada a gente vai entrevistar a doutora Mariana Neto de Oliveira. A Mari, ela é a minha médica favorita. Eu dizia que tinha 3 mulheres incríveis no meu rol. Então tem a Hillary Clinton, a Natália, minha esposa, que na época era minha noiva. A gente estava planejando casar logo quando eu descobri a doença, então estava 1 ano mais ou menos de noivado. E a Mariana Neto de Oliveira, eram as 3. E eu brincava, falava que quem estava no pódio, no topo daquele dia quando eu passava em consulta. A Mariana, eu tenho que falar sobre ela nesse episódio. Porque a Mariana, eu poucas vezes fico sem palavras. Eu ia falar que ela é incrível, que ela é linda, que ela é inteligente, mas ela é muito mais do que isso. Ela foi... Tem pessoas que têm a medicina como vocação porque são dádivas, são presentes. Aquilo ali é dela, é nato. E a Mariana, ela conseguiu me dar força quando eu precisava, motivação quando eu precisava e energia. E o que eu mais gostava de quando eu passava em consulta com ela é que ela pegava o receituário e taca ali restaurante para eu conhecer, ou então, mais importante, taca ali destino, porque a mulher, ela cuidou da cabeça, do corpo, da alma, ela cuidou de tudo. Mas tinha aqui também em Bragança o Dr. Rafael, que cá entre nós, um show de bola, meu irmão, que vai estar no podcast com a gente também, que sempre me ajudou a enxergar o lado do copo mais cheio. Mas no meu lado, eu sempre tive uma pessoa incrível, que foi Fortaleza, e foi a única coisa que eu tinha medo de perder. Quando eu fiquei doente, eu
eu fui perdendo tudo. Eu perdi emprego, relativamente, porque não conseguia estar na linha de frente, cuidando de comunicação. E foi o ambiente onde eu estava circulando era tóxico. E as pessoas, algumas ali, foram tóxicas. Alguns comentários foram extremamente tóxicos. E alguns por ignorância, outros por realmente as pessoas serem tóxicas. Porque essas pessoas, infelizmente, elas existem, mas é como eu disse, elas têm um propósito: fazer a gente passar raiva. Brincadeira. Mas também é fazer sentir alguma coisa, né? No final de contas, não é sempre com amor que a gente segue. Eu acho muito bonito, sabe? Quando eu entro, às vezes, no meu Instagram, já falei aqui que não é pra eu entrar naquela porra lá que não é. Aí você vê aquela coisa. Ai, como eu tô. Cara, meu amigo budista zen, vou deixar eu falar. Não é possível que você não fique puto em nenhum momento do seu dia. Não é possível. Então dá o remedinho aí que eu tomo. Outra coisa. Eu sou a favor de remédio. Sabe por quê? A indústria farmacêutica investe bilhões em remédio. Aí me chega a pessoa com chá de bordo. Às vezes até melhora, mas cá entre nós. Tome remédio. Não significa também você tomar alguns remédios e não tomar vacina. Tome a vacina do Covid. Fica a dica. Porque a vida é valiosa. E isso me deixa sempre muito feliz de poder falar. E aí, quem que eu tinha medo de perder? A Natália, a gente se conheceu quando eu tinha 22 anos. E eu não queria casar. Eu nunca queria pensar em ter filho. Eu queria ser eu sempre tive uma cabeça meio de velho, sabe? E eu pensava que eu ia ser um cara que ia viver a vida. Sim, eu vivo a vida, mas eu vivo muito melhor hoje. E a Natália, ela me fez engrandecer. A gente ficou noivo em 2014, 1º de março de 2014, no Uruguai. Teve um pôr do sol lindo e numa praia muito bonita. E a gente planejava casar em 2016. Mas o que aconteceu? Em 2015 se confirmou meu diagnóstico do linfoma. E eu fui perdendo tudo, como eu falei para vocês. Eu perdi parceiro comercial, perdi amigos. Bom, se é que posso falar que perdeu, se é que eles existiram. Restaram poucos. Naquele momento, no meu ambiente de trabalho, ficaram 2 pessoas muito próximas, até que escrevi carta para elas no momento do tratamento. Eu sempre gostei muito de escrever, porque eu acredito que a pílula mais importante para você tomar é a pílula que enche seu peito de ar. E que ar esse, senão aquele que te contagia com esperança e alegria. E aí o que aconteceu? E as coisas eu fui perdendo o controle quando foi diagnosticado. Não chegava exatamente no tipo do linfoma. E aí a Natália... A Natália era a última coisa que eu não queria perder. Eu sabia que eu podia perder a vida, mas a gente tinha 2 sonhos. A gente, principalmente ela, que era de casar e ter filho. E aí eu pensei que, de repente, a partida podia estar perdida. Eu não queria perder. Eu não queria perder a partida da vida. De jeito nenhum. Como eu não quero perder, como eu não vou perder. E aí o que aconteceu? A Nath, eu chamei ela, a gente conversou, expliquei minha situação. Depois a gente já tinha conversado, ela já sabia que estava com câncer, quando chegou realmente no diagnóstico. Quando realmente chegou. Ela foi a primeira pessoa que eu conversei. E eu falei para ela, olha, casar eu acho que a gente não vai poder casar, ter filho eu acho que a gente não vai poder ter filho, não sei o que vai acontecer. E ela virou, olhou para mim e falou assim, qual o problema? Eu acho que foi o up que eu precisava, porque eu já tinha perdido, porque você vai abrindo mão no meio do tratamento, as coisas vai abrindo mão. Na época eu tive problema com o convênio, tivemos que judicializar,
teve que sair condenação contra o meu convênio, que agora está perrengando, tentando tacar 340 mil contas, vidas aí, para outro lugar, enfim. Não vou falar o nome do convênio, viu, Beco? Depois dá um pau desgramado, isso daí ainda tô com eles ainda, vai dar ruim para mim, eu acho. Mas se pedir, eu falo. Todo mundo arrega, viu? Brincadeira, inclusive eu. Pode falar que eu coloco pi. Pra falar que foi pi? Não, tá melhor não. Porque eu sou muito linguarudo, eu não aguento. Capaz de eu pegar e insistir nessa porra desse convênio ainda, eu não vou. Porque eu fiquei indignado, porque na época eles negaram o meu tratamento. Na época eu me ferrei, tivemos que judicializar. E chega uma hora, você não quer perceber. Uma vez eu escutei que a gente dá pro rei tudo, dá a casa, o carro, a roupa, mas não dá a dignidade. A dignidade você não dá de jeito nenhum. Então eu resolvi não dar a dignidade. E para mim ali o apoio da Natália, que era minha noiva, e depois, no dia 12 de outubro de 2017, a gente casou. Meu transplante foi em agosto de 2016. E quando teve a pega da medula foi incrível. Vocês vão ver a Karina, que vai estar aqui com a gente, uma enfermeira nota 1000 do time. A Cibele tinha um time, que hoje ela já voou, está mais alta e tal. A Cibele tinha um time lá incrível. Cá entre nós, eu não posso deixar de falar da Jana, que é a minha paixão, a Lúcia, a Marcinha, enfim, pessoas incríveis. E a doutora Suzana, que continuou o tratamento, já pegou já na fase de transplante, a Lívia, a doutora Lívia. E ali eu ganhei, tive muita força da Nath. A minha família, a minha irmã, aprendeu a dirigir em São Paulo para poder me levar no hospital e companhia limitada, a Suzana. Aqui eu nunca vou esquecer o amor, a forma que poder trouxe com muita força. A minha mãe, vou contar para vocês uma coisa. Minha mãe, ela aprendeu a mexer no WhatsApp com a minha doença. Ela não sabia. Aí tem até um vídeo que é ela sentadinha, ela ficava catando assim, sabe? Poder escrever. E dela, como eu tinha essas quedas de imunidade que eu relatei há pouco, que o cachorro sabia, a Babi, que é incrível e tal, a minha mãe um dia mandou mensagem para minha irmã, pergunta assim: e agora, Zana? O que a gente vai fazer com o Eberton, com essa queda de humanidade que ele está tendo? Bom, eu não sei o que vocês acham, mas a minha humanidade acho que está relativamente em ordem por enquanto. E porque é um totem, porque veja, é uma pessoa humilde ali e com quarta série do ensino fundamental. Ela tinha de repente enfrentar uma doença, e eu que fui um filho muito esforçado, sou um filho muito esforçado, tentar não dar dor de cabeça e complementar, de repente me dá de cara com a doença. Cá entre nós, doeu pra cacete, doeu muito, doeu mesmo. E o que eu ia fazer? Se não valorizar a cada dose de vacina que a minha mãe me levou no colo quando eu era criança para poder tomar, a cada feijão que ela cozinhou, a cada mistura que ela teve que trabalhar, batalhar para poder, na maioria das vezes, deixar a melhor parte para os filhos. Então eu tinha de honrar a história, porque eu queria continuar, e sempre quem está numa guerra quer continuar, e porque se você pode lutar, você luta. Mas eu tenho, e falei aqui alguns nomes, da Mariana, doutor Rafael, doutora Lívia, Suzana, Natália, a Jana, todo mundo. Eu precisei falar, porque ninguém vem sozinho. O meu cunhado Sérgio foi um verdadeiro capitão em tudo isso. Capitão está em desuso agora, porque capitão também tomando porrada. Acho que é melhor falar que Sérgio foi o coronel, o general. O general. Sérgio é general. E aí, porque tem capitão, pode ser general, pode ser outras coisas, enfim. E pra provocar, encher o saco todo mundo aí, porque a minha família tem meio fla-flu política às vezes. Mas o Sérgio foi incrível. Eu não esqueço o dia que a Karina vai contar pra gente depois das roupas seladas que vinham, foi ideia do Sérgio. E o todinho que ele comprou, porque tinha todo um ritual ali que eu fui muito bem cuidado. O Sérgio me ligava 2 vezes saber como é que eu estava. Aliás, eu morei na casa da minha irmã, meu cunhado durante o tratamento, junto com os meus sobrinhos, e fui muito bem protegido.
Eu acho que fui muito amado naquele momento. E teve forças de todos os lados vindo. Por isso que eu falei da religião, sabe? Então, se você conhece alguém que está enfrentando qualquer tipo de câncer, dê força. Seja solidário, mande bom dia. Como, infelizmente, perdi amigos incríveis porque se fizeram ausentes. Não foi ausente de luto, não. Alguns foram ausentes de cálculo, outros foram ausentes de luto, mas eu precisava de um oi. Eu precisava de um bom dia, eu precisava de um boa tarde, eu precisava saber aí como é que você está, precisava de uma história. Então, nunca pense qual é o momento de você mandar uma mensagem para alguém quando é para ser solidário. Nunca pense, será que eu devo ou não estender a mão? Estenda. A pessoa pode estar em luto. Lembra que eu falei dos estágios? A pessoa pode estar em luto. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa ela simplesmente está querendo, muitas vezes, ser notada. Se sentir útil, se sentir forte, se sentir amada, se sentir prestigiada. E nessas histórias que eu construí nesse hospital, no Hospital Paulistano, com esses médicos incríveis, com essas pessoas simplesmente fantásticas, vindo até o doutor Alceu, que foi o cara que fez o exame, que foi o primeiro lá e pegou no meu lobo direito do fígado uma massa do linfoma. Todos tiveram uma participação. Então, é esse o objetivo. Eu resolvi contar uma história. Uma história que ela tem, sim, muito que se falar, da queda do cabelo que eu resolvi fazer virar um motivo. Mas tudo isso a gente vai conversando ao longo desse nosso podcast. Por quê? Porque o meu nome é Eberton Richards, mas não tem nada a ver versão brasileira de Herbert Richards, senão eu detestava essa brincadeira quando eu estava na escola. Mas... sabe, a minha teoria, qual que eu prego, é que não tem nada a ver com a versão brasileira. Não sei se é verdade ou não, na história do meu pai, que tinha um jogador de futebol de Pernambuco que chamava Eberton. Eu torço para que seja verdade. Torço mesmo, porque eu passei 34 anos da minha vida falando isso. E o Richard, porque, ao que me consta, minha irmã pediu. Mas eu queria agradecer, falar de todas as pessoas que foram doar sangue para mim. A Jéssica, minha sobrinha, o Milton, meu cunhado. Eu falo de família, mas falo de pessoas que são extensão da família, como a Tânia e o Ademir, que naquele momento, e como muitos momentos, são inclusive padrinho de casamento meu e da Nath, foram incríveis, são incríveis. E nesse caminho, eu conheci o Becker. O Becker tem a Cubo Filmes, e que aceitou a cruzada da gente contar histórias. O propósito, eu deixei muito claro aqui, que é de poder tentar ajudar familiares, às vezes alguém que está com câncer na família, poder compartilhar uma história de quem venceu, de poder estender a mão e poder estar em volta. Como eu já falei, aliás, vou pedir para você. Não sei se já te pediram dinheiro alguma vez na vida. Para mim já pediram. Semana passada já recebi um WhatsApp pedindo dinheiro de alguma pessoa. Eu tive que falar que não. Aliás, aprendi a falar não com a Natália, porque antes de casar também não sabia falar não, não. E aí o que acontece? Já te pediram dinheiro emprestado, já te pediram carro emprestado, já te pediram... Alguém já te pediu sangue? Esse é o desafio. Alguém já chegou em você e falou: cidadão, me doe seu sangue. Eu não posso doar sangue, eu sou transplantado, eu gostaria muito de doar. É necessário. Tem gente que está esperando e está precisando. A medula não vai tirar parte nenhuma sua. E você pode doar. Para pessoas como eu, que estavam do lado de lá e poderia ter precisado. O meu caso foi da minha medula para mim mesmo. Mas isso é importante. E essa é uma bandeira que não é A, B, C ou D. É uma bandeira de todo mundo. Sabe por que de todo mundo? Porque não vai fazer mal nenhum você semear um pouco de amor, esperança e dar força para quem precisa. É por essas e outras que eu falo que o pedal que eu aprendi há pouco mais de um ano com a Nath me disciplinou em algumas coisas. Aprendi a pensar um pouco mais sobre equilíbrio. Eu sempre fui um cara muito explosivo. Eu perdi 30 quilos, isso cá entre nós foi a melhor parte.
Mas não é só isso. Tenho aqui em Bragança, que é a cidade onde eu moro, que eu vivo, um morro que a gente vai de bicicleta, é uma pedra, acho que é Pedra das Araras. Pedra das Araras, né? E às vezes eu fico lá em cima e fico olhando. Tem um bairro de zona rural embaixo. Às vezes você escuta som alto, às vezes você escuta família. E às vezes a gente fica tão dominado numa energia, num clima, que sufoca a gente. É tudo uma questão de perspectiva. Às vezes, se olhar. Eu ando de bicicleta. Eu faço atividade física quando eu fico um pouco mais estressado. Eu nunca gostei. Antes do linfoma, eu achava isso uma perda de tempo. Hoje eu como salada. Eu não gostava. Mas é essencial. Hoje eu faço atividade física, como salada, durmo num horário regular. Porque um urologista uma vez me falou que esses são os melhores remédios naturais. E ele me falou, meu filho quando vai para a Bahia, vai para uma festa, ele volta arrebentado. Por quê? Não dorme, não come, não faz atividade física. Esses são os melhores remédios. Mas lembra que eu falei que mesmo assim a gente não tem garantia de nada? Pois bem, mesmo assim eu não tenho garantia do amanhã. O que eu posso falar é que eu vivo hoje com a certeza de que estou fazendo bem feito o meu dia, a minha jornada. Eu quero encerrar esse nosso primeiro podcast de estreia mandando uma mensagem para mim mesmo há 10 anos atrás. Hoje eu estou com 34, eu estaria com 24. Eu diria o seguinte para mim. Porra, Eberton, você tá com uma menina incrível, que é a Natália. Não demore muito tempo não para ficar noivo. Vai logo em casa. Olha, esse refrigerante que você toma... Putz, cá entre nós, tá exagerando um pouco, hein, filho? Essa história de ficar comprando camisa cada vez mais larga... Meu, você não chegou nesse peso tão fácil assim. Faça um pouquinho de esforço. Olha, valorize um pouco mais, tenha um pouco mais de paciência com os idosos. E viva um pouco mais com a sua família. Porque vai passar o tempo para todo mundo. Aprenda mais com as pessoas mais simples. Cultive os amigos. Poucos e bons, mas cultive. Alimente principalmente a alma. Não tenha vergonha de falar uma vez ou outra da sua religião, do que você acredita, ou de ter um pouco mais de esperança. Se julgue menos. Pare de ficar se cobrando tanto. Você não precisa disso. Olha, ter metas é bom, mas comemore as pequenas conquistas. E só para não esquecer, Eberton, respire, porque tudo na vida a gente pode fazer desde que a gente tenha muita gama para ter continuação e amor para poder perseverar. Eu diria esse recado para mim, e é o recado que eu deixaria para mim daqui 10 anos, seria o seguinte: escuta aquele menino de 20 anos atrás, ou de 10 anos atrás, que ou seja, na data de hoje, ele ia te dizer o seguinte: calma, as coisas vão passar. Calma, os ciclos vão passar. Calma, ainda há tempo. Muito tempo. Aproveite-o. É a maior riqueza. Seria isso. Esse é o Sob Versão. Eu sou Eberton Richard. E toda quinta-feira a gente vai trazer histórias para conectar pessoas. Esse é meu presente de aniversário para você. Porque eu quero contar minha história, a história de outras pessoas, conectar pessoas, expandir sentimentos. Sabe por quê? Porque a gente precisa conectar e sempre ter uma corrente do bem. E é isso que eu vou fazer. Muito obrigado e até quinta que vem.